Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje o Segredos Ufológicos vai abordar um assunto que não estava nos nossos planos, porque surgiu um imprevisto muito importante que eu resolvi trazer aqui para vocês. Eu estava ontem vendo um vídeo em uma das plataformas da internet e onde uma moça postou um vídeo do presidente americano colocando o seguinte: os Estados Unidos está proibido de fazer a picada em todas as crianças. Quem fizer isso, instituições, escolas serão multadas. E as pessoas que assistiram esse vídeo até onde eu vi, criticando, defamando, xingando, faltando com respeito a coitada da moça que postou esse vídeo. Mas eu fico feliz, porque essa moça que postou esse vídeo é uma pessoa desperta. E ajudando as outras pessoas a despertar. Eu fico feliz que pessoas como ela estão despertando. Eu não sei como ela despertou, mas só de eu vê-la, a energia dela, sentir a energia dela, eu sei que ela é uma pessoa desperta, tentando ajudar as outras pessoas. Com aquele vídeo, demonstrar que a picada foi criada para prejudicar as pessoas, prejudicar as nossas crianças, as crianças do planeta todo, porque infelizmente o vírus está no planeta todo. Voltando, primeiro, o presidente dos Estados Unidos é a serviço da luz, está a serviço da paz, justiça, liberdade dos seres humanos e do planeta. Por isso que ele teve que voltar ao poder. Porque fora ele, um só presidente daquela época para cá, lá de trás para cá, somente um despertou, teve todos os documentos, memorandos secretos, vídeos de mais de 1000 horas de vídeo, fotos, relatos, documentado, tudo. Ele resolveu: eu vou publicar após o meu desfile em carro aberto. John Kennedy, o único presidente americano, reconhecer toda a verdade e querer trazer para o povo. Só que, como os obscuros têm controle dentro do governo de muitos países, pessoas compradas, instituições compradas, CIA, FBI, Marinha, Exército, tudo. Se um general, um almirante já está comprado, é claro que o resto também vai estar. Porque se não obedecer, um general é fuzilado ou vai para prisão militar, uma solitária. Mas enfim. Então, o que estou falando é o seguinte: o vídeo do Trump falando que está proibido nos Estados Unidos as crianças tomarem a picada. Seja lá quem for, idade que for e qual instituição for. Se fizer isso, será multado drasticamente. E as pessoas que viram o vídeo comentando que essa coitada dessa moça não tem fé, que essa moça está divulgando uma coisa que desde quando nasce uma criança, a criança tem que tomar uma picada. Mas as pessoas não vê, não querem acreditar, têm medo de acreditar, inclusive que eu falei no vídeo anterior, a Matrix. A Matrix, ela bombardeia o psique da pessoa 24 horas por dia, 365 dias por ano. É direto. Por isso que elas não enxergam a verdade,
Por isso que os obscuros querem que você enxergue somente aquilo que a Matrix passa para você. Então, quando essa moça está transmitindo, ou como eu estou fazendo todos esses vídeos para vocês, e muitos de vocês não acreditam, é porque a Matrix, além de bombardear vocês no seu psique, dentro do seu cérebro, 24 horas por dia, 365 dias por ano, normalmente, tá lá bombardeando lá. A verdade está na sua frente, querendo passar a verdade para você, você não vê. Você não acredita. E é quando muitas outras pessoas trazendo a verdade, inclusive essa moça, a pessoa fica, será? Nossa, acho que vou escutar até o fim para ver. Acho que tem algum sentido. Não. A Matrix, ela percebe. Os obscuros sabem. Tudo que você passa por você e para você. O que eles fazem? Além de ele estar bombardeando, é feito um contra-ataque. 3 vezes pior contra-ataque. Enquanto você está vendo esse vídeo, enquanto você está assistindo a verdade, eles mostrando o vídeo em mãos, com provas inegáveis, fotos, vídeos, palavras. Então é feito o contra-ataque no seu psique, no seu cérebro, e você não acredita. É como se a pessoa tivesse querendo acreditar e de repente não esquece, deixa para trás. É que um exemplo grande. Eu já vi, e vou falar como prova que eu já vi pessoas fazendo isso. Pessoa que vinha estudando, por exemplo, tem uma certa visão do mundo, né? Vinha estudando o seu lado espiritual, livros e mais livros. Se for ver, é uma pessoa 200% expert no assunto. E de repente, ela fazendo isso no dia a dia, de repente, ela larga tudo para trás. Ela larga tudo para trás, não quer mais saber do assunto, não quer mais mexer com isso, né? Que não é só referente à Matrix, mas também está ligado com os outros 2 assuntos, mas não vou tocar no assunto agora. Por quê? Porque a Matrix está contra-atacando essa pessoa para ela parar de acreditar naquele assunto, para ficar inerte. Mas se houver a necessidade de essa pessoa aconselhar outra pessoa, a ajudar com palavras, né? Passar todo o seu conhecimento por palavras, ela consegue, mas ela não consegue fazer para si próprio. Por quê? Porque para si próprio, os obscuros não querem que essa pessoa faça. Ela quer que ela se desacredite. Por isso que 2 pessoas que eu conheço, elas conseguem passar, aconselhar, né, outras pessoas, mas para si mesma não consegue pôr para si mesma praticar. Porque a Matrix, os obscuros estão contra-atacando essa pessoa para que ela não acredite mais naquele assunto. É o que está acontecendo nesse vídeo. As pessoas que estão comentando horrores dessa moça. E a moça está certa em trazer a verdade. A moça é desperta. A energia dela que eu senti é uma moça desperta. É a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês. Tudo isso. Já são 3 vídeos. Todos os minutos que foi feito esses vídeos. Em horas de vídeos. E vocês não acreditar 1% no que está no vídeo. Eu aposto que muitas pessoas nem conseguem terminar de assistir metade do vídeo. Talvez porque não tem imagens. É que nem entra no assunto que eu falei em um vídeo, se me falha a memória.
Quando é que nem médicos e cientistas. Os médicos e cientistas, a maioria deles não acredita nesses assuntos. Porque médicos e cientistas querem quer palpar, quer ver com seus próprios olhos. Pegar assim, ó, e ver com seus próprios olhos. E mesmo assim não acredita. Um grande exemplo, a Scully no Arquivo X. Era médica e cientista. Com provas na mãos, com um feto extraterrestre em mãos. Documentos. Aconteceu até experiência de vida na vida dela. Ela foi abduzida. Passou por experimentos genéticos, onde teve uma criança muito especial, híbrida. Teve uma criança híbrida. E mesmo assim, no fundo, ela não acredita. É o que a Matrix faz com as pessoas. A Matrix está contra-atacando o psique dessas pessoas para não acreditar vamos dizer, na missão do presidente dos Estados Unidos. Mas o presidente dos Estados Unidos, ele também, além de ser esperto, ele é um lutador da paz. Ele é da luz. Ele é da luz. Ele está querendo garantir segurança para o seu povo, começando pelas crianças. Porque os Estados Unidos, antes dele, fez vários tratados com os obscuros. Vocês podem abduzir quantos humanos vocês quiserem, mas em troca nós queremos tecnologia extraterrestre. No quê? Isso é justo? Isso é certo fazer com as pessoas? Mas se você falar isso para os seres humanos, eles não vão acreditar. Devido a esse bombardeamento no psique das pessoas. Porque, mesmo que seja qual seja a verdade, não, isso não existe. Como é que uma moça falou, que ela escreveu para mim no e-mail? Você não é de Deus. Mandar Jesus Cristo te iluminar. Mal ela sabe que Jesus Cristo, eu, como guerreiro da luz, estou a serviço dele. Eu e milhares de pessoas, a Confederação Galáctica de Mundos, sob o comando de Arcanjo Miguel, Astar Sheran, entre outros comandantes, tenentes, e a Confederação Intergaláctica de Mundos. Tem a Confederação Galáctica e a Confederação Intergaláctica de Mundos. Todos nós estamos lutando junto com Jesus Cristo para trazer a liberdade de vocês, trazer a verdade para vocês, inclusive o Império Anunnaki, cara, esquecendo o nosso príncipe A, que antigamente era chamado de Enki. Sim, Enki, o responsável por criar o ser humano. É ele que criou o ser humano, com tecnologia e experimento, porque ele é um grande especialista em geneticista. Mas hoje ele é conhecido por o Príncipe A, o grande imperador Anunnaki. Está próximo ao planeta Terra, com sua enorme nave Nibiru, com todo o Império Anunnaki, esperando a ordem, tanto de Jesus, tanto da Confederação Galáctica de Mundos, porque ele ama os seres humanos. Você não sabe a paixão que ele tem pelos seres humanos. Quando toca na conversa ser humano, enche os olhos dele de lágrimas. Se ele pudesse, ele vinha pessoalmente ajudar um por um. Agora, se religiosos, a maioria das pessoas céticas, leigas, se fala que isso não existe, isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio, e blá, blá, blá. Mas não querem. A Bíblia surgiu anos depois do ser humano ser criado. Muitas coisas para te confundir, muitas coisas para fazer uma salada de fruta na sua cabeça, algumas coisas verdadeiras. Até o dilúvio, saindo um pouco do assunto, até o dilúvio
foi ocasionado pelo Enlil, junto com seu pai Anu. Por quê? Porque ele queria que criasse um ser humano para ser escravo, obedecer, sem ter opinião própria e não retrucar. Com o tempo, o ser humano começou a ter opinião própria e começou a negar suas ordens. Então, em que chegou seu pai Anu, resolveram destruir toda a humanidade e todo o ser vivo desse planeta. Em que, naquela época, com um coração bom, um coração da luz, chamou Noé e falou às escondidas para ele construir uma enorme nave. Nave para eles são um grande navio para colocar todos os seres vivos que você puder. Mas faça isso às escondidas, porque meu irmão e o meu pai não podem saber. E foi o que aconteceu. Anu e o Enlil descobriu isso só quando, anos depois que começou o planeta reflorir de novo. Aí eles viram, não, eles já não estavam mais nesse planeta. E eles viram que, nossa, alguns seres humanos sobreviveram. Mal eles sabem o porquê e como. Hoje, Enlil está aprisionado em um planeta exilado, deserto, sendo monitorado 24 horas por dia. Já o Anu, seu pai, foi expulso dessa galáxia. Não tem mais perigo do Império Negro vir aqui. Agora, voltando ao assunto do presidente dos Estados Unidos. Ele está certo. Assim como um outro presidente que começou certas batalhas, vamos dizer assim, só que o motivo deles não é para ganância, poder, demonstrar a sua potência militar. Não. O motivo dele começar as batalhas foi para eliminar pontos estratégicos dos obscuros que embaixo da onde ele explodiu havia laboratórios escondidos com experimentos com seres humanos horripilantes. Ele é outro presidente a serviço da luz, só que as mídias, os obscuros são astutos e controlam a sua mente para que vocês enxerguem esses dois presidentes como maus. Os obscuros fazem com que vocês mexem a sua cabeça, a cabeça de cada um de vocês, que quando um ufólogo responsável, que trabalha anos e anos trazendo a verdade, quando traz para vocês não acreditam. É assim que funciona a obscuridade, é assim que funciona a Matrix. Igual quando John Kennedy tentou trazer a verdade, aliás, ele ia trazer, porque quando ele descobriu, né, que o governo escondeu dele mesmo, escondeu dele, o próprio presidente, experimentos com seres humanos, entre milhares de coisas, ele falou, olha, depois do meu desfile em carro aberto, eu vou mostrar para todo mundo. Aí, os obscuros que contrataram as autoridades, FBI, CIA, entre outras agentes secretas, entraram em reunião e decidiram apagar o próprio presidente. E foi o que aconteceu. No resto, da maioria dos presidentes americanos, todos fizeram acordo com os extraterrestres do mal. Presta atenção, planeta Terra. Ele está envolvido num feixe de plasma. Esse feixe de plasma não entra OVNI nem sai OVNI, sem autorização da Confederação Galáctica de Mundos. Certo? Todos os OVNIs que vocês estão vendo aqui já estavam aqui.
todos aqueles Foo Fighters, ou como vocês chamam de orbs, são naves não tripuladas. Já estava aqui. Eles usam essas naves não tripuladas para olhar se tem algum ameaçador no local que eles estão querendo pousar o OVNI. Eles verificarem se tem alguma ameaça para antes um OVNI tripulado descer naquele local. Todas essas bolas de metais, luzes de metais, são fighters ou orbs, como vocês hoje, da nova geração chamam, porque de 1932 até 2007 eram Foo Fighters. Eu até prefiro Foo Fighters, combina muito mais do que orbs. E voltando ao assunto dos Estados Unidos, em proibindo as crianças, vamos lá. Sabe por que o vírus foi criado? Para eliminar as pessoas mais fracas, em primeiro lugar. Aos que sobreviverem serão escravizados, monitorados e controlados. Fora aqueles que não perecerem mais tarde, porque quem teve o vírus, infelizmente, de um modo ou de outro, está sendo prejudicado. Só para vocês terem uma ideia. A picada foi criada pelo Obscuros, com cientistas também junto, seres humanos comprados pelos Obscuros, instituições, empresas de farmacêuticas envolvidas nos Estados Unidos, um grande envolvido nisso, muito conhecido, ele que orquestrou para todos os seres humanos tomassem a picada. Só que antes dele fazer isso, ele fez um teste na África do Sul, só que onde milhares, eu disse milhares, quase um genocídio, pessoas morreram por causa dessa picada de experimento. As que não morreram estão gravemente com sequelas, principalmente as mulheres, de jovens até a terceira idade. Elas estão estéreis por causa da vacina, por causa da picada. Então, tudo isso, a picada, o vírus foi criado de propósito. Primeiro, eliminação da maioria dos seres humanos do globo terrestre. E segundo, os que sobreviverem serão escravizados, marcados. Por que marcados? Porque tanto o vírus como a picada deixam uma tinta azul no corpo. Vocês não vê, médicos não vê, mas eles sabem, só de olhar para você. Só de vir um reptiliano na rua, eles veem, esse cara aí, ó, já tá marcado, já é um dos nossos. Aquele lá não, aquele lá nem teve o vírus, nem teve a picada. Porque lá a gente fica esperto, deve ser um desperto. Foi por isso que fizeram. Vocês não pensam, olha, pensa comigo, com todo respeito falando. Coitado dos chineses, porque tudo que acontece de ruim no planeta, a culpa é dos chineses, né? Nisso vocês não pensam. Pode ser que eles tenham um governo meio perigoso, vamos dizer assim, né? Não só por isso, quer dizer que eles querem prejudicar o resto do planeta. Deviam repensar um pouco nisso. Qualquer coisinha de vírus, a culpa é dos chineses. Os macacos que vêm lá da China. Não, é alguma coisa, um teste que conseguiu sair do laboratório na China. Nem tudo que falam é verdade. Olha o que a matriz estão fazendo com vocês. Pensa, pare, respira fundo. 3 vezes, vai. 1, 2, 3. O vírus começou supostamente na China hoje, por exemplo.
Em 15 dias está na Grande São Paulo, está na Grande Rio de Janeiro, está no país, no planeta todo em 15 dias. Isso aqui já estava faz tempo, ó. Já estava faz tempo, mas ninguém repara. Isso que eu acho um absurdo as pessoas não pensarem nisso. Eu acho um absurdo, com todo o respeito falando, as pessoas verem parentes, amigos, conhecidos tomarem 4, 5 picadas e mesmo assim ter 3, 4 vezes o vírus. Não vai me falar que o vírus que não deu tempo para a picada fazer efeito. Não era para fazer efeito. Ela foi criada para não fazer efeito. Ela foi criada para as pessoas que teve o vírus, que não morreram e que serão prejudicadas com a picada. Foi como eu falei, uma amiga de uma amiga minha em Portugal e a outra na Argentina, as duas não se conhecem, mandaram mensagem para mim, falando, ela não teve o vírus, teve a picada, mas foi ao médico, e que o médico está abismado, assustado, que o corpo humano delas estão sofrendo drasticamente como se tivesse o vírus. A picada é a mesma função do vírus. Em algumas pessoas o processo é mais lento. Em umas pessoas o processo é mais rápido, que nem nessas duas moças. Mas não, vocês não pensam nisso. Não se dão conta de pelo menos tentar verificar se isso é fato, se isso é verdade. Né? Que nem surgiu o vírus na China ontem, amanhã já está no planeta todo. Que isso? Isso, não tem nem condições. É que nem eu discuti com os conhecidos aqui. O vírus começou lá na suposta China, ontem, e hoje já está aqui. A pessoa já está pegando aqui. Isso não existe. Isso já foi manipulado, já estava aqui faz tempo. Soltaram tudo ao mesmo tempo, todos os lugares ao mesmo tempo. E por que as crianças? Por que eles querem as crianças? Porque as crianças da geração de 2019 para cá são as crianças que estão reencarnando, especialmente são trabalhadores, futuros trabalhadores e trabalhadoras da luz, a serviço da luz. E os obscuros não querem que essas crianças evoluam. Sem os corpos físicos não há evolução. Porque as crianças estão vindo aqui para reencarnar, como vocês reencarnaram, para futuramente despertar o mais breve possível e ajudar a luz, repovoar esse planeta. Só que os obscuros não querem isso de vocês. Os obscuros querem vencer. Eles querem o ser humano. Além de prejudicar a vida útil deles, porque o ser humano vivia antes 300, 500 anos. E não havia doença no mundo. Não havia doença no mundo. Você acha que nos outros planetas existe doença? Não existe. É só aqui. E por que vocês acham que é só aqui? Porque é eles que fazem isso. Eu vou trazer aqui brevemente. Eu estava vendo um filme que abordou isso. Eu até fiz questão de já deixar o print tirado para depois postar aqui para vocês. Qual é a missão da religião? Qual é a missão da religião? Eles falam claramente. Uma única palavra. Escravizar. Vou trazer em breve. Tenha um pouco de paciência. Então, eles querem as crianças. Por que muitas crianças são aprisionadas, como acontece no eclipse solar, como acontece em outros eventos
Eles adoram sequestrar, controlar, escravizar as crianças. Não é só o corpo físico. A alma dessas crianças são sequestradas e aprisionadas, ocasionando no corpo físico uma extrema depressão profunda. E não vai me falar que depressão profunda é problema fisiológico, problema físico, mental, psicológico. Isso não existe. É um ataque espiritual. A depressão é ataque espiritual. Já falei, a ufologia e o espiritismo estão lado a lado. Tanto os espíritos encarnados bombardeando a mente da pessoa, como os obscuros também bombardeando. Então, o presidente dos Estados Unidos, esse guerreiro da luz, esse ser de luz que trabalha para a luz, é a melhor coisa que ele fez: proibir a picada em todas as crianças, porque os obscuros vão pegar até as crianças. Eles não têm dó, eles não têm piedade. Eles já falaram, não, as palavras deles, abre aspas, não vamos deixar o planeta em paz, não vamos libertar os seres humanos, nem que seja a última coisa que a gente faça nesse planeta, nem que isso leve à nossa destruição, mas será a última coisa que a gente vai fazer, até o fim de nossas vidas. Foi isso que os obscuros falaram. E eles não vão deixar vocês livres, a não ser que vocês lutem. Como eu já falei, vocês vivem nesse planeta e, sendo assim, vocês são responsáveis pelo que acontece nesse planeta. Vocês têm que lutar pela sua própria libertação. Vocês têm que lutar pela libertação desse planeta. Porque a coisa está tão grave que o planeta Terra, ou o planeta Agartha, é o único planeta com seres humanos presos e aprisionados. Por quê? Porque, infelizmente, o ser humano se adaptou aos ataques dele, aos oferecimentos que os obscuros dão. Sucesso, fama, din-din, entre outras coisas. Poder, nossa, quem não quer poder? Quem tem poder, mais poder quer, inclusive. Os obscuros são astutos, eles podem ser horríveis, podem ter vários formatos, mas eles são astutos, eles são covardes. E quando vem a verdade, que nem o presidente dos Estados Unidos está trazendo, é uma das alegações que ele está fazendo para vocês acordarem para a vida. Ó, o vírus não é coisa de Deus, não foi coisa humana, não foi por acaso, foi criado pelos obscuros. Não, mas a maioria das pessoas acha que criou sem querer no laboratório, saiu sem querer do laboratório. Mas se pergunta, muitas pessoas no qual eu conversei, vamos ser de 10 pessoas, 6 pessoas me falaram que teve consequências graves e que ainda tem algumas consequências permanentes devido ao vírus ou devido à picada. É aquela pergunta que eu deixo para vocês. É a perguntinha que eu vou deixar para vocês. Poxa, se pergunta, por que várias pessoas tomaram de 3 a 5 picadas, 3 a 5 picadas, e mesmo assim teve o vírus? Não é porque não deu tempo para agir, porque não é para agir mesmo, não é para fazer efeito. Então, para não deixar o vídeo muito longo, é esse assunto que eu queria trazer aqui para vocês, falando que a atitude do presidente americano está certa, é uma atitude da luz. Proibir que as crianças tomem a picada, porque as crianças são
são os futuros guerreiros desse planeta a serviço da luz. Não vem me falar, como eu vi num comentário que fizeram no vídeo da moça, né, que quis tentar despertar vocês, falar que isso é desvoluir a humanidade. Desvoluir a humanidade, ela escreveu. Essa atitude não é coisa de Deus, que essa atitude é coisa de demônio. Ixi, se eu falar para vocês o que as pessoas escreveram no vídeo dessa moça. Não julgues para não ser julgados. Essa é uma frase popular entre os brasileiros. Porque o que você decidiu hoje, aliás, o que você decidiu hoje, mas isso já vem lá de trás. Desde que você decidiu lá de trás, desde que você era criança, lá na frente tem consequências. Principalmente se for uma decisão que prejudica as outras pessoas. Ó, um exemplo bem claro. Um ex-líder, um ex-presidente do Brasil, anunciou em rede nacional o seguinte: não tomem a picada, porque senão vocês vão virar lagartixa. Vocês acham que ele falou isso para fazer uma piada? Uma brincadeira de mau gosto? Só para tirar sarro de vocês? Não. Ele falou isso como uma forma que ele achou naquele momento para alertar vocês. Por que ele, sai um comentário na internet e abre aspas? O ex-líder do Brasil manipulou a caderneta, fecha aspas. Por quê? Porque ele não quis e não quer virar lagartixa. Não é que vai virar lagartixa. Para isso acontecer, seria necessário uma coisa muito drástica, que aborda outro assunto. Eu vou fazer em outro assunto. Não é que vai virar lagartixa. Vai ser, como eu falei, se não for eliminado com o vírus, vai ser controlado, marcado e escravizado. E se nenhuma dessas três opções te pegar, você vai perecer com o tempo. É isso que ele quis dizer. Porque não é uma coisa do bem se tomar a picada. A maioria dos despertos que eu conheço não tomaram a picada. E tô nem aí para quem a opinião de que referente ao que eu falei. Tô nem aí. Eu prefiro faltar na batalha. Não é esse o termo certo que eu poderia usar. Deixa eu ver. Eu prefiro morrer na batalha do que eu tomar essa picada. O que acontece no planeta é tudo ufológico. O que acontece no planeta também tem o seu lado espiritual. As depressões, os ataques espirituais no dia a dia. Vamos falar um pouco rapidão aqui sobre o espiritismo. Se você está durante o dia a dia, sai de sua casa e volta só à noite, retorna só à noite na sua casa, e você sente com a energia drenada, cansado ou cansada, esgotado, chega e deita na cama e apaga. Isso é um ataque espiritual. Como já falei, acho que no primeiro vídeo. É ataque espiritual. Está tudo envolvido. Se não for um obscuro,
um extraterrestre físico, é invisível do seu lado, porque eles fazem com que você não enxergue ele. Lembre-se disso. Pode ser uma entidade espiritual inferior, que veio a ordem de alguém de lá de baixo, e lá embaixo também existe chefão. Também existe chefão. Eu já vi. E ele mandava, numa época atrás, tempo atrás, tentar me destruir, através de outra pessoa. Só que eu nunca tive medo. Nunca tive medo, sempre encarei tanto espíritos inferiores como extraterrestres. Mas ontem, terminando de fazer o vídeo da matriz para vocês, apareceu um Grey aqui. Apareceu um Grey aqui. Tá do lado de fora da janela. Só que era um Grey que veio a ordem dos reptilianos. E eles não querem que os ufólogos, como eu, quer trazer a verdade, sem pedir nada em troca. Sem pedir nada em troca. Eu não estou pedindo nada em troca. Eu não vou pedir curso. Eu não vou fazer curso. Se eu fizer algum curso para vocês, alguma palestra, eu garanto a vocês, eu prometo a vocês, vai ser de graça. Porque eu não estou aqui para ganhar din-din. Eu estou aqui para passar a verdade para vocês, nua e crua. Ok? Bom, já estendemos muito esse vídeo. Tenha uma boa tarde a todos. Me perdoe alguma coisa se eu chateei alguém, tá? Não foi a minha intenção. A minha intenção aqui é só trazer a verdade. Um grande abraço a todos. Tudo de bom para vocês e pensam. Reflitam na vida de vocês. Reflitam sobre a Matrix. Cuidado com esses bombardeamentos. Cuidado com o contra-ataque. E se permitam a despertar. Se permitam para vocês poderem ter uma evolução espiritual e poder continuar aqui nesse planeta. Um grande abraço a todos. Boa tarde, boa noite também.